Amém? João capítulo 4, os irmãos já encontraram? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. João capítulo 4, vamos estar lendo o versículo 4 apenas. Apenas o versículo 4, depois nós vamos estar lendo alguns versículos. E era-lhe necessário passar por Samaria. Pode tomar seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Então era-lhe necessário passar por Samaria. A palavra de Deus aqui em João capítulo 4 vai narrar para nós a história de uma mulher samaritana que estava vivendo um dilema em sua vida. A princípio, quando nós voltamos nossos olhos para a palavra, para o versículo 4 que nós acabamos de ler, era-lhe necessário passar por Samaria. Por que está descrito esse texto, esse versículo? E com essa observação, era necessário, porque se não fosse necessário, ele não passaria por ali, ele daria uma volta. Os judeus não se davam com os samaritanos, então quando eles tinham que ir para Galileia, de Jerusalém para Galileia ou vice-versa, eles davam voltas. Só que com Jesus é diferente, ele não dá volta. Se ele precisa passar em algum lugar, ele vai seguir exatamente aquilo que ele já designou, o caminho que ele designou fazer. E por exemplo, quando nós prestamos atenção na palavra necessário, o que é necessidade? Necessidade vai além das nossas vontades, dos nossos querer. Necessidade é assim, é diferente de preferência. Eu, por exemplo, talvez teria uma preferência para o culto de hoje, mas o que é necessário para o culto de hoje é totalmente diferente daquilo que, para mim, é uma preferência. E as nossas preferências, as nossas querências, que não existe. Mas tudo isso, a gente tem que aprender que quando a gente chega aqui dentro, ou na vida nossa, na nossa vida, o que tem que acontecer? Nós devemos abrir mão da primeira, das nossas necessidades e vontade, para ficar com a necessidade, aquilo que é necessário. Porque aquilo que é necessário da parte de Deus para a nossa vida é o que vai nos garantir a salvação, a vida eterna. E eu pergunto para esta igreja, o que nós queremos? Nós queremos a salvação de Deus. E nós não estamos lutando apenas para se livrar do inferno. Eu já disse isso. Nós estamos lutando porque não queremos viver longe de Deus para sempre. Isso para nós é um tormento e tanto. Muitos se preocupam apenas com o fato de queimar eternamente, mas não. Se tivesse a noção de quem é Deus, saberia que a maior motivação de um crente de estar na presença de Deus, buscando ao Senhor, obedecendo a Ele, consiste no fato de não querer viver longe de Deus, porque estar na presença de Deus é o maior presente que nós podemos receber. Eu já disse e eu repito, o inferno ele é terrível porque Deus não está lá. E o céu não é maravilhoso só por ser céu, mas é porque Deus habita lá. Se Ele descer, acabou o céu. Você entende? Por isso que estar no lugar onde Deus designou para você estar é o melhor lugar para se estar. E nesse dia, como diferente das outras vezes, porque essa mulher, o texto vai dizer para nós no versículo 6, que ela, diferente dos horários que as mulheres iam para o poço, um poço conhecido, o poço de Jacó, a Bíblia vai dizer para nós que as mulheres iam no período da manhã e no período da tarde, ao entardecer.
Só que essa mulher ia no horário atípico, no horário inusitado, meio-dia, no momento do maior sol, né, o sol escaldante. Ela vai, não levando em conta o perigo de estar ali naquele horário, porque era um perigo. Haviam perigos naquele horário de meio-dia, por isso que as mulheres tinham o horário destinado para elas. Mas por que essa mulher ia nesse horário? Vamos transcorrer a história e você vai entender. Havia algo que residia na alma dessa mulher, que impedia ela de ir junto com as outras demais mulheres. Algo que fez ela romper o ciclo com algumas amizades e mulheres que iam junto com ela. E há ciclos que você precisa, que você rompeu, mas que Deus, a partir de hoje, nessa noite, vai mandar você voltar lá. Porque não será mais necessário você fugir. Porque isso é uma fuga, ela está fugindo do período da manhã. Ela está fugindo do problema de manhã e fugindo do problema à tarde. E às vezes você foge de alguns lugares, você foge de algumas situações, pensando que isso resolve o problema. Não, isso ameniza. Isso apenas ameniza, porque não resolve, o problema vai continuar. Porque problema mal resolvido, ele vai gerar mágoa no teu coração, e você, por mais que você mude para quilômetros daqui, a mágoa ainda consegue te alcançar, se não for corrigido. E Jesus, ele falou para os discípulos: nós vamos para Galileia. E o interessante é a motivação de Cristo. Olha que interessante. Ele foi para Galileia porque estavam dizendo que ele estava batizando mais do que João Batista. E por causa disso ele vai mudar para outro lugar, ele vai para Galileia, um lugar onde não tem ninguém fazendo a obra. Diferente, quando nós estamos ganhando em um local, nós não vamos mudar dali. É que Jesus não tem concorrente. E nós devemos entender que nós, como cristãos, não temos concorrente. Na obra de Deus não existe concorrência. A nossa única concorrência, e entre aspas, porque ela é muito inferior em relação ao reino de Deus, é o inferno, que vive guerreando, tentando tirar a hora ou outra alma de dentro dessa casa para levar para fora e destruir. Ele vive guerreando quando nós vamos lá fora, como diz Marcos. Porque reino de Deus é isso. Entra na casa, amarra o homem da casa, o valente, e tira aqueles que estavam sob as cadeias que ele colocou. Isso é ganhar almas para o Senhor. Não é ficar buscando no território do outro, pescando aqui, pesca ali, pesca na igreja do vizinho, na igreja do outro. Não, isso não é nem evangelismo. Isso não é nem missão. Isso é só inchar. A igreja incha porque tem o propósito apenas de aparência, não tem um propósito verdadeiro de transformar pessoas para o reino de Deus. Transformar pessoas, tem que pegar desde o começo, é até preguiça. Transformar pessoas é nós pegarmos aquele que está na pior situação e caminhar com ele, lavar-lhe os pés, lavar as vestes, discipulá-lo dia após dia, vê-lo crescer na presença, ajudá-lo a descobrir os dons que Deus colocou sobre ele. Não tem como fazer discipulado se não estiver do lado, porque discipulado é discípulo ao lado. E muitos falando que estão discipulando à distância, não existe. Discipulado é discípulo ao lado, tem que estar do lado, senão não é discipulado, é qualquer coisa. E eu pergunto nessa noite, quantos de nós temos se preocupado em discipular alguém? E isso, irmãos, é relativo, porque não é só ímpio que precisa ser discipulado. Vivemos um contexto onde a igreja precisa passar por um discipulado, para ela conseguir se adaptar ao sistema mundano de hoje.
que envolve a igreja, que tenta aos poucos destruir a igreja, tirar as armas da igreja. Ela vai tirando aos poucos. Louvado seja Deus, mas com a graça de Deus e misericórdia nós iremos vencer. Então nós não temos concorrente. Jesus, como não tem concorrente, ele parte para Galileia. Mas ele fala: eu estou indo para Galileia, esse é meu alvo. Mas no caminho eu tenho um propósito. Aí entra: era-lhe necessário passar por Samaria. Eu vou tentar contextualizar. Era-lhe necessário passar na sua casa. Era necessário, hoje você está aqui nesse banquinho marrom. Era necessário você estar aqui hoje, por isso você está, para ouvir aquilo que Deus irá te dar de direção nesta noite, e para receber um alimento que irá te nutrir. Talvez seja o que você não quer, é uma preferência, mas seja o necessário. Necessidade, algo de Deus para você. Preferência, você guarda para você. Preferência você tem na tua casa. Vou colocar uma prateleira aqui, a cortina vai ser dessa cor. Lá você tem a preferência. Mas no reino de Deus, guarda a sua preferência num quartinho entulhado, joga para lá, porque você não vai poder usá-la no reino de Deus. No reino de Deus ela não vai valer nada. Por isso que tudo que é feito no reino de Deus, nós temos que levantar as mãos para o céu e falar: Pai, me dá, o que é para fazer? Qual direção tomar? Para onde eu devo ir? Reino de Deus é isso. É o que Ele vai nos dizer. A palavra de Deus vai dizer que a sua vontade seja feita, como ela é feita no céu. Você tem noção da dimensão que é isso, irmãos? É a oração que nós muito fazemos, que Ele ensinou, modelo. Que a tua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu. E você acha que no céu tem as coisinhas que têm acontecido no meio da igreja brasileira? Exemplo, você acha que o anjo Miguel, quando é convocado para algo, vai lá acudir Gabriel, que está lá agora. Ele estava levando a bênção para Daniel. Vai lá acudir ele, porque o príncipe da Pérsia se entrou no caminho e você tem que abrir caminho. Você acha que ele fala assim: e eu com isso? Isso é função de Gabriel, ele que se vire. Você acha que isso existe no céu, irmãos? Deus pega um querubim que é responsável pelo louvor no céu, porque no céu tem cântico, tem louvor, 24 horas por dia. E um fala assim, olha para o outro e fala: hoje eu não estou afim de tocar. Ou se não, olha para o outro: você toca melhor do que eu. Você canta melhor do que eu, não existe. Aí eu pergunto para os irmãos: a vontade de Deus está sendo na terra feita como ela é feita no céu? Os anjos no céu clamam um para o outro: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Isso é a palavra de Deus. E eles fazem isso sem que lhes seja dada uma obrigação. Fazem isso porque a essência da adoração está neles, voluntariamente. Será que a vontade de Deus está sendo feita na terra como ela é feita no céu? Ainda estou na questão da necessidade. E você vai entender o porquê. Porque aqui ele vai dar uma aula para a gente. Ele vai dar uma aula. No versículo 7, ele fala: aquela mulher veio. Ele senta cansado no poço, meio-dia, sol escaldante, com sede, e a mulher vem, no versículo 7, e quando ela chega, ele diz: dá-me de beber. E ela fala: como tu,
sendo judeu, pede a mim que sou mulher samaritana. E para nós entendermos o contexto, a guerra vai muito além, mais além do que nós imaginamos. A resposta que ela dá a ele, nós entendemos que é uma resposta, na verdade, humilde, não. Na verdade, o samaritano se considerava casta superior aos judeus. Ela estava dizendo, como que você, judeu, casta inferior a nós, nos pede água? Um judeu disse que um judeu não lava a mão, aonde um samaritano lava o pé. Mas Jesus vai e quebra ela, a resposta de Jesus. Ele fala, se tu soubesses quem eu sou, eu te daria a água da vida, e você nunca mais teria sede. Qual é melhor? Essa aguinha que você pode pegar, porque você tem recurso para pegar, ou a água que nenhum balde na terra tem capacidade de pegar, ela jorra de mim para você. Aí complicou para ela, né? Quem é superior agora? E a Bíblia vai dizer que nesse encontro, olha a observação que a Bíblia faz no versículo 8. Ele para e fala com a samaritana, porque, olha a explicação, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus estava discipulando os discípulos, ele poderia muito bem repreendê-los por isso, por esse preconceito que havia neles, porque era algo que estava impedindo a salvação daquela mulher. Porém, ele sabia que não poderia, eles não tinham a capacidade ainda de lidar com aquele diálogo. Eles não estavam prontos como judeus a lidarem com a salvação, a ingressão de uma samaritana no reino de Deus. Jesus é meu, é só do judeu, né? Igual às vezes nós fazemos, é como se a gente tivesse o egoísmo na igreja, que Jesus é só meu. E não, Jesus ele tem que ser compartilhado o máximo possível. Porque assim como ele resgatou a minha vida e a tua vida e nos deu um norte de vida, ele quer dar também aos nossos parentes e àqueles que nós vemos sofrendo lá fora. Talvez na mesma situação, ou pior do que nós fomos encontrados um dia. Caído, babando, após de beber a noite inteira, mijado, vomitado, com um galo na cabeça, sangrando, desmaiado, drogado, talvez uma situação pior ainda, mas Deus foi lá e nos resgatou. Então a gente tem que compartilhar com maior número de pessoas, para que saibam, aquilo que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua também. Louvado seja o nome do Senhor. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como que o Senhor vai fazer isso? É nós querendo dar explicação para o que Deus vai fazer. Às vezes nós se pegamos em oração fazendo isso. Como que o Senhor vai fazer? Às vezes nos pegamos exatamente nessa questão. Nós passamos por crises ferrenhas na nossa vida, porque nós tentamos buscar na nossa mente a solução que Deus, da onde pode vir, da onde Deus pode suscitar alguma coisa aqui. E não cabe a nós. Deus ele nos chamou para descansar na dependência dEle. E ao seu tempo as coisas vão acontecer. Ao seu tempo vai se manifestando aquilo que Deus ele designou para nós. Louvado seja Deus. Versículo 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens balde. Tu não tens balde da onde tirar. Como o Senhor quer tirar água? O Senhor não tem nada para tirar água. O Senhor não tem recurso para poder tirar e me dar, matar minha sede. Ela falou, minha filha, não é dessa água que eu estou falando.
Eu estou falando que eu posso curar a tua alma. E você pode ir embora para casa hoje, livre desse mal que você carrega na sua alma há tanto tempo. Livre dessa angústia que você carrega, que te impede de vir de manhã com as irmãs, que te impede de vir à tarde com as irmãs e te faz vir no pior momento, na pior hora do dia, meio-dia. Eu posso tirar essa angústia do teu peito, do teu coração. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela ainda não sabia que tinha o trauma, porque é bem verdade que nós apenas existimos em alguns aspectos. Nós apenas existimos em alguns aspectos. Porque nós achamos que nossas atitudes, as nossas ações, ela não tem um resultado, ou ela não tem uma motivação. Mas a maioria das nossas ações, principalmente errada que nós cometemos, é porque nós não tratamos coisas erradas que nós fizemos lá atrás. Não pedimos perdão que deveria ter pedido lá atrás. Então viemos carregando, porque nós pensamos que o tempo vai curar essa mágoa, esse ressentimento. E o tempo não cura. Isso aí é conversa. Tempo não cura nada, irmãos. Se tempo curasse alguma coisa, Aitofel não morria enforcado, se suicidou, porque não soube lidar com o perdão de Davi, o perdão que Deus deu a ele. Então, se tem pendência, se tem perdão para dar a alguém, é para ontem, tem que ser dado, porque o curado será você no final. Enquanto o perdão não sair do teu coração, isso é um sinônimo que ainda há uma doença dentro de você. Não é física, mas há uma doença aí reinando aí dentro, que te impossibilita de chegar para alguém, te engessa, e você não consegue chegar na irmã e falar: me perdoa, irmã, cometi um erro contra você, me perdoa, sou falha, sou humano igual você, vamos andar junto para o céu. Os irmãos compreendem isso? Todas as vezes que algo te impede de fazer o que é certo, isso é uma doença que está dentro de você, que precisa ser curada, precisa receber o toque de Deus. Eu compartilhei até na igreja do Murisco, sábado. Aconteceu algo aqui sexta-feira. Os irmãos nem perceberam, mas a cura veio em mim, eu recebi a cura. Cura da alma. Curado de raízes da religiosidade. Eu estava aqui no meu lugarzinho, pastor da igreja. Aí o pastor falou assim: quem quer consagrar algo a Deus, vem à frente. Aí eu falei: eu tenho algo a consagrar, mas não vou descer, eu sou pastor. Eu falei: mas por que eu não vou descer? O que tem o seu pastor? Eu estou no mesmo nível. Diante de Deus, todos nós temos a mesma altura. Naquela hora eu peguei e falei para o presbítero Carlos. Eu falei: eu também quero consagrar algo a Deus, eu vou lá. Era algo que me engessava, e eu percebi na hora. Então, irmãos, se surgir a oportunidade que você perceber que você não consegue fazer algo para Deus, você se sente bloqueado, aí que você tem que ir para frente e tem que fazer. Aí que você tem que quebrar esse paradigma, essa doença que está dentro de você. Você tem que expor, porque somente assim serás curado. Essa mulher, eu já disse, ela mudou o horário de ir buscar água, porque a vida dela não dava para ser compartilhada com aquelas mulheres que iam de manhã nem à tarde. Talvez a história era conhecida, alguém falava: ih, no caminho alguém falando: essa aí, ela é mulher, já foi mulher de quantos, hein? Essa aí, ano passado estava com um, ano retrasado era com outro. E ninguém dá o detalhe, a Bíblia não dá o detalhe do que aconteceu com os casamentos dela. Não dá o detalhe. Era uma mulher ímpia.
Mas não era uma prostituta, tá? É importante dizer isso. Ela apenas cometeu decisões equivocadas em sua vida. E até então ela só tentava assim, irmão, se você errar na primeira, você precisa parar, orar, pensar antes de decidir. O problema nosso é que nós erramos e nós não damos tempo para assimilar o nosso erro. Nós não damos tempo de assimilar aquilo que nós cometemos, porque deu errado. Nós começamos a tentar amenizar um erro com o outro. Errou aqui, não tem problema, termina, começa com o outro. Ah, não deu certo com o outro, então vamos apaziguando. E isso foi o que aconteceu com aquela mulher. Mas isso é traumático, por mais que parecia que estava tudo bem, ninguém que vive assim vive feliz. Porque ele vive em busca de felicidades momentâneas. A felicidade de Deus para a tua vida, ela virá quando você tiver condição de respirar e falar: Deus, para onde eu vou? Pai, é do Senhor, é da parte do Senhor. Pai, eu não sei. É difícil falar isso, irmãos. Repita comigo, irmãos, bem forte. Vamos ser curados essa noite. Fala assim: Pai, eu não sei. Fala mais alto: Pai, eu não sei. Só o Senhor sabe. Doeu? Não dói, irmãos. A gente precisa aprender a fazer isso com mais frequência. Senhor, eu não sei. Está diante de uma situação difícil, de uma porta que Deus tem duas portas abertas. Parar diante de Deus e falar: Pai, eu não sei aonde eu entro. Não é calcular o salário de uma de outra. Não é calcular valores, equacionar, não. É falar: Pai, para onde eu vou? Porque às vezes a porta do maior número de salário vai ser a porta do inferno para a sua vida. E a porta do mínimo vai ser a porta da bênção. E sempre que Deus tem uma porta maravilhosa para você, o diabo ele vai abrir uma logo em seguida para tentar te atrapalhar. Isso acontece só comigo? Não. Tenho certeza que acontece com os irmãos também. Todas as vezes que você está prestes a acertar, ele vem para colocar dúvida e abre uma porta. Ei, irmão, ninguém nunca te procurou, mas abriu uma porta, aí aparece. E essa porta geralmente ela vai te fazer perder a porta de Deus. Porque ela vem no mesmo horário do compromisso marcado. Se você não for, você vai perder. E você acaba perdendo as duas. Então esteja atento àquilo que Deus quer para você e não o que você deseja ter. Eu comecei dizendo a diferença de necessidade para preferência. E eu repito aqui a questão da preferência. Se você guiar a sua vida pelas suas preferências, vai dar tudo errado. Mas se você guiar a sua vida por aquilo que é necessário da parte de Deus para você, não tem jeito de você errar. Você vai caminhar, às vezes vai ser devagar, mas você vai de glória em glória, de força em força na presença de Deus. Você não vai parar. Louvado seja Deus. E ela diz: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí qual foi a resposta dela? De imediato: me dê dessa água, para que eu não precise voltar aqui. Ainda não entendeu. Não entendeu ainda. E é igual nós. Porque ela ainda está buscando amenizar algo. Ela não quer resolver o trauma, o problema. Ela quer se livrar do poço. Que eu não precise mais voltar para cá. Me dê dessa água para mim não voltar mais. E ele vai falar: não, não é isso que eu quero. A água que eu tenho para ti é uma água que vai jorrar de dentro para fora.
Não é uma água superficial, é uma água que vai agir dentro de você. O Senhor Jesus está te dizendo nessa noite: eu não quero que você venha, que você volte para casa de cabeça baixa, igual você sempre vem ao poço. Eu quero que você volte para casa de cabeça erguida a partir de hoje, sem vergonha. Ele quer que você ergue a cabeça quando entrar nesses condomínios, dentro da sua casa, na vizinhança. Mas para isso você precisa ser curado, principalmente da necessidade de ter que provar para o outro quem você é. Esquece isso. Tem gente que não basta ser perdoado, ele quer provar que foi perdoado. Tem gente que não basta ele ter vencido, ele quer provar para o outro que ele venceu. A vida é baseada no provar para o outro. Ele não se contenta em ele mesmo receber de Deus. Precisamos de cura, irmãos. Se você vive uma vida de amostra, se não mostrar, a minha vida perde a graça. Significa que você não tem a cura de Deus ainda, seu coração ainda está ferido. É Ana orando, motivada por Penina, ela ora e não recebe. Ela orando, ela fala: Senhor, me dê um filho, mas a Bíblia deixa bem claro. Ela está indo, sendo provocada por Penina, e quando chega lá ela chora, e ela ora, mas não recebe. Porque a motivação é para que Penina saiba. É a oração que nós fazemos às vezes, né? Ou já fizemos, né? Ô Senhor, para que saibam que Tu és na minha vida, me dá. Senhor, para que o meu pai saiba que eu sou capaz, sim, me dá. Para que a minha mãe saiba que o que ela disse não é verdade, faz. Para que meus inimigos vejam a minha vitória. Deus não quer, irmãos, não tem interesse nenhum de mostrar para o outro o que Ele fez na tua vida. Ele quer curar você ao ponto de você enxergar o que Ele fez na tua vida. Porque isso é vitória. Você conseguir olhar para o que Deus fez e glorificar a Deus. Já parou para analisar a ingratidão que há no coração, no nosso coração? Às vezes, quando nós lamentamos pela picanha, mas nós temos comida, temos lasanha na mesa. Reclamamos porque não temos o contrafilé, mas o arroz, o feijão, tem ali alguma coisinha, uma misturinha ali, um ovo frito, que seja. Reclamamos porque não temos mais um integrante da nossa família que faleceu. Mas temos outros que estão ali à mesa ainda, que não partiram. Ele já cumpriu o propósito, já foi, mas ainda temos que dar conta daqueles que ficaram. Há pais enfrentando dilemas como esse, porque um filho faleceu, e agora ele ainda vive enlutado com o filho que se foi, deixando de viver a vida do filho que ficou. E enquanto isso, o filho que ficou vai morrer, porque não tem mais a presença do pai e da mãe. Isso é ingratidão. Seja grato pelo aquilo que está na tua mão. Seja grata pelo fôlego de vida. Seja grata por poder sentar nessa cadeirinha hoje, ouvir a palavra, poder dar um abraço em alguém, porque há tempos atrás não podíamos. Louvado seja Deus. Já estou finalizando. Mas nós lembramos, todos nós lembramos, há 5 anos atrás, quando aconteceu aquela crise em massa, pandemia global, e o decreto foi lançado que nenhuma igreja poderia se abrir. Muitos irmãos choraram, muitos deles não estão mais aqui, se desviaram da presença do Senhor. As igrejas hoje, depois da pandemia, estão mais vazias do que antes. Porque antes da crise, nós temos que dividir hoje. Temos que fazer a diferença entre o antes e depois da pandemia, porque mudou muita coisa.
E a crise, na Bíblia toda, nós encontramos esse relato que eu vou dizer aqui, essa verdade. A crise revela os que são de verdade. A crise é um divisor de água, para mostrar quem é e quem não é. Teve gente que desapareceu, nunca mais, não voltou até hoje, 5 anos. Eu não estou criticando, nem pedindo para você puxar na memória, porque isso não interessa. A questão é que os bancos estão vazios, e não é só aqui, demais igrejas estão assim. Porque depois da crise isso vai acontecer. Deus usa muitas das vezes a crise para fazer essa separação. Porque há muito joio no meio de trigo. É muito peixe podre no meio de peixe bom. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a rede ao mar. E quando ele pega a rede, pega os peixes ruins, joga fora, e pega os bons e armazena. Por mais triste que seja, por mais duro que seja essa palavra, nem todos os peixes que nós pegamos permanecerão. Louvado seja Deus. E avançando aqui para encerrar. Então nós precisamos fazer essa separação. Nós lembramos aqui, eu não sei aqui porque eu estava no Murisco nesse tempo. Mas no Murisco, só para dar um relato para você, só para lembrar. Não custa nada. Culto da família, para lembrar. Quem sabe você vai chegar com mais entusiasmo ainda no próximo domingo. Ou na próxima quarta. Ou no dia que Deus te proporcionar voltar. Mas eu me lembro, porque eu fui levantado como obreiro no meio da pandemia. Porque é na crise também que os verdadeiros se revelam, né? E eu não falo isso para minha glória, não. De maneira nenhuma. Mas eu lembro que lá no Murisco, aquele corredor gigante. E eu lembro que o pastor ligou para mim e falou: tem como você vir aqui nos ajudar no quartinho da igreja? A servir a ceia. Você vai ministrar também, pela primeira vez. E foi lá o diácono, para servir a ceia. E ficava eu, a irmã Fia, o pastor Santo estava lá no portão, vendo. Os crentes entravam igual bandido correndo. Porque estava liberado para entrar de 2 em 2. Mas ainda assim estava acontecendo algumas coisas no meio das igrejas que eram encontradas abertas, que a gente tinha que se preservar. Então entrava 2, e quando chegava lá dentro eu fazia a mesma coisa. Os irmãos chegavam limpando as lágrimas dos olhos. Eu li o texto bíblico de maneira resumida, porque não dava para ler tudo. Orava primeiro para agradecer por eles estarem ali participando. Depois li o texto bíblico, eles participavam. Depois não dava tempo nem de chorar. Os irmãos começavam a chorar, queriam ajoelhar, eu falava: não dá tempo não, aqui não, vai embora. E a gente empurrava as pessoas da igreja, da salinha. Isso foi na época da pandemia. Isso marcou a minha vida, porque eu vi pessoas querendo usufruir um pouquinho daquele quartinho, não era nem igreja, era o quartinho, daquele momento de palavra, aquele momento com os irmãos. E tinha que sair correndo, aí tinha que tocar da igreja: não, vai embora, porque não pode ficar aqui muito tempo. Aí entrava mais 2, fazia a mesma coisa, e eu perdi a conta, eu fui só indo. Tinha hora que já estava decorado já. Mas a questão é, para nós que vivenciamos isso lá atrás, vivenciar o que está acontecendo na igreja hoje é triste demais, irmãos. É triste demais nós vivenciarmos uma igreja inconstante, uma igreja que não, está de longe para ser chamada de igreja poderosa. Não é. Não tem se comportado como uma igreja poderosa, irmãos. Você quer saber quem era uma igreja poderosa? A igreja primitiva. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádios, não tinha cruzadas evangelísticas, porque eles andavam como fugitivo.
Nero incendiou a cidade, colocou a culpa nos cristãos. Então eles eram como fugitivo, pregando de casa em casa. Mas eu digo para os irmãos, em 60 anos, com todas essas dificuldades, toda a humanidade ouviu falar e sabiam quem era Jesus. 60 anos. Está longe de nós não. Hoje nós com a internet e tudo, os 3,6 bilhões da humanidade, nós não conseguimos acessar alguns lugares ainda. Ainda existem países que o evangelho não chegou, porque é proibido. Com toda a internet e tecnologia que nós temos, nós não temos tido a capacidade de avançar na obra missionária da maneira que eles avançavam, sem recurso. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque é para sexta-feira, né? A porta do peixe. Vai entrar um pouco nessa questão. Mas é questão para uma reflexão, irmãos. O que está faltando em nós, como igreja de Deus? O que está faltando que Deus ainda olha para a gente e nos cobra? Está faltando alguma coisa. E eu digo para os irmãos, está faltando alegria em estar na presença de Deus. Não se tem mais alegria de estar na casa do Senhor. Como nós queremos influenciar uma igreja, como nós queremos influenciar o ímpio a estar na presença de Deus, sendo que nós mesmos não estamos alegres, sendo que nós mesmos não evidenciamos a nossa alegria diante do mundo. Quando alguém lembra de nós, lembra com um ar de tristeza. Não somos mais o povo barulhento. E não era barulhento porque histeria, não. Barulhento por alegria. Hoje nós de longe somos aquele povo que era falado. Hoje não pode nem cantar esse hino, porque hoje é uma heresia se for cantar. Não bate. Que povo barulhento. Eu já falei uma reflexão simples. Mas imagina os ímpios que vão ficar depois do arrebatamento perguntando. Porque a gente acha que vai ter aquela pergunta, mas e esse povo barulhento que sumiu? Mas você acha que vai ter essa pergunta hoje? Será que eles vão dar falta desse atributo barulho na igreja? Dessa energia da igreja? Não vai dar falta, irmãos, porque não tem mais. Para fazer isso, a gente tem que ficar assim, irmão, dá glória a Deus. Irmão, levanta a mão. Irmão, aplauda o Senhor. Irmão, Jesus, ele morreu na cruz por você. Tem como você aplaudir o Senhor? Ô irmão, dá glória a Deus, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, dá glória a Deus, senão você está em pecado. Irmão, dá glória a Deus. Hoje a igreja tem que fazer isso, tem que ser animador de plateia, né? Levanta aí, abaixa, sobe, pula. Tem igreja que fala, dá 10 pulinhos. Porque tem se tornado insuportável para alguns pastores mesmo ver a igreja morta. Isso serve para uma alta análise, irmão, que nós precisamos fazer. Porque eu digo para os irmãos, os bancos da igreja não estão forrados de gente. Eu tenho um projeto de fazer uma galeria nessa igreja. Por que eu não fiz ainda? Porque a igreja não tem entusiasmo nem de encher aqui. Quando encher aqui, nós pensamos fazer a galeria. Agora eu quero ver esse entusiasmo, irmão. Essa alegria, irmão. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus foi à cruz com entusiasmo por você, com alegria. Quando nós falamos de Jesus falando sobre a morte dele, a gente acha que ele fala chorando, ele não fala. A Bíblia diz que tem cântico no monte. Cantaram um louvor, depois foi para ser morto. E a gente, uma perseguiçãozinha que a gente passa por aí, já é o suficiente para roubar de nós o cântico e a alegria.
E o diabo tem conseguido, através da tristeza da igreja de hoje, impedir que a igreja seja um ponto de atração para os ímpios. Os ímpios serão atraídos até a igreja quando houver alegria na igreja, de novo, energia. Quando houver entusiasmo, cântico de louvor a Deus. O culto envolvente. Estou falando de culto pentecostal. Estou falando de um culto envolvente, um culto alegre. Hoje eu nem espero mesmo, glória a Deus, irmãos. Tá? Nunca pedi e nem peço. Mas eu espero que no próximo culto você venha preparado para dar glória para aquele que merece toda a glória. Amém, irmãos? E aquela mulher, ela volta para casa. Mas ela volta como? Como que ela volta? Aqui se baseia aquilo que nós acabamos de falar. Por isso que eu contei. A Bíblia diz que Jesus estava falando com os discípulos e ela sai correndo e anunciando. E Jesus nem saiu do lugar, e ela vem com uma multidão de pessoas, de samaritanos, para ouvi-lo. Vem ver, o homem que desvendou toda a minha vida, ele é o profeta que nós esperávamos. Vem ver. E ela consegue tirar pessoas da casa e traz até Jesus. Jesus mudou a tua vida também. Você deveria estar batendo em algumas portas aí, falando, vem ver, o homem que revelou a minha vida e que mudou a minha história. Louvado seja o nome do Senhor. Então a partir de hoje faça a sua parte. Seja você um influenciador. Não estou falando de influência não, irmãos, negócio de internet é outra coisa. Eu estou falando, seja você um influenciador no mundo. Influencie para Cristo. Amém? Vamos orar nesse momento, irmão, para agradecer a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que vieram. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns irmãos não estiveram conosco. Pastor Edilson, a minha irmã chegaram agora há pouco, mas porque eles tinham um compromisso, né? Já tinha marcado, faz tempo. E nós temos que honrar nosso compromisso, né? E eles foram lá e deu tempo de vir ainda, glória a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos os irmãos. Alguns irmãos faltaram, não sei o porquê ainda, de repente depois eu descubro. Mas eu estou feliz porque os irmãos estão aqui nessa noite, para cultuar a Deus conosco, amém? E eu creio que nós estamos levando a nossa vitória, irmãos, para a nossa casa.